E assim, eu vi que você já passou por vários lugares do mundo antes de vir pra cá pro Brasil. É, eu queria, assim, que você contasse um pouco pra gente, justamente, a gente já conversou com outras pessoas que passaram pelo mercado português e que conhecem um pouco de lá, mas nunca ninguém de lá, né? Que a gente fala como é impressionante a quantidade de treinadores que Portugal produz, né? Pro mundo inteiro, em todas as É ligas uma do mundo. escola É uma coisa muito boa. absurda, assim. E é um país pequeno, não tem uma população não é tão populoso assim, e consegue produzir treinadores pra tudo quanto é lugar do mundo. E não foi uma coisa... É uma coisa não muito antiga, né? De algumas décadas pra cá isso aconteceu. O que aconteceu lá em Portugal, cara, que fez esse fenômeno acontecer? O grande professor foi o professor Carlos Queiroz, junto com o professor Josualdo Ferreira, que esteve aqui a trabalhar com o Santos, onde começaram a desenvolver todo esse trabalho daquilo que era a formação ou a educação do treinador de futebol, e obviamente do treinador de futebol português, através da universidade. A universidade, hoje em dia, chama-se Universidade de Motricidade Humana, em Lisboa. Em tempos chamava-se a Universidade de Educação Física e Desporto de Lisboa, o antigo ISEF, e eles começaram a fazer opções em termos das diferentes modalidades: o atletismo, o basquetebol, o voleibol e o futebol. O futebol foi aquele, obviamente, que teve mais pressão, encontrou primeiro expressão em termos daquilo que era o desenvolvimento das equipas técnicas, porque se formos há umas décadas atrás, a equipa técnica era o treinador principal, era o treinador adjunto, alguns tinham um treinador de guarda-redes, e começaram a derivar e a aparecer os preparadores físicos, que derivavam e chegavam de outras áreas. Eram licenciados em Educação Física e Desporto, mas de uma forma muito genérica, e o que se tentou fazer nessa altura foi dar-lhe uma integração e um conhecimento específico da universidade para poder aplicar nas equipas de futebol. Como é que tudo isto começou? O professor Carlos Queiroz foi bicampeão do mundo de sub-20, a última das quais contra o Brasil em Portugal, a primeira em Riad, se não estou em erro, contra a Nigéria, e começou a propagar tudo isso colocando estes jovens alunos, por assim dizer, universitários, que tinham também tinham que ter algum passado desportivo, alguns deles até foram jogadores de futebol, a trabalhar com equipas jovens. Então foi aí a entrada de equipas jovens, ou alguns com preparadores físicos, e essa foi a primeira ligação em termos de levar o conhecimento para o terreno. Eu acho que é fundamental ter esse conhecimento, e depois o desenvolvimento posterior teve com alunos tão brilhantes quanto o Mourinho. O Mourinho foi aluno dessa primeira vaga, por assim chamar-lhe. Depois houve um desenvolvimento também ao nível do Porto e em Vila Real, onde eu estudei, com pessoas que derivavam sempre daquilo que era a Universidade de Lisboa. Depois o Porto começou a formar um polo à parte e criou, bem mais recentemente, uma dinâmica ao nível daquilo que é a periodização tática, que tem a ver com que é a metodologia que nós portugueses praticamente todos aplicamos em termos daquilo que foi o desenvolvimento que eu estava a tentar explicar daquilo que foram as formações das equipas técnicas, mas também em termos daquilo que foi o desenvolvimento do próprio jogo. Passamos de uma periodização tradicional dos anos 50, Matveyeviana, puramente russa, onde tínhamos um período preparatório muito largo, muito baseado naquilo que era a preparação física tradicional. O futebol vinha depois, tu és preparador físico, tu começas com 40 minutos do treino e depois venho eu e faço o futebol. Depois passou a existir uma integração de fatores. Os fatores do futebol são o tático, o técnico, o físico, o psicológico. Essa primeira vaga procurou fazer esta integração dos fatores, e esta segunda vaga do Porto, em termos desta periodização tática, já vem trabalhar com comportamentos de jogo, ou seja, ideias de jogo, modelos de jogo, e também com regimes de treino, ou seja, junta tudo aquilo que é a parte técnico-tática com a parte física, em termos daquilo que é os regimes do treino, que devem ter uma determinada orientação em função daquilo que são as semanas de trabalho e o plano de trabalho, que deixa de ser um plano macro para ser um plano micro, porque cada vez os períodos entre dois jogos, diminui, que é em base nesses períodos entre dois jogos, que nós podemos de facto planear, preparar as coisas com uma determinada orientação. E basicamente temos semanas largas, como é agora este caso, depois da pausa FIFA, e as semanas largas para nós vão do -5 até ao -1, quer dizer, 5 dias do jogo até ao -1 do jogo, ou quando agora entramos nesta maior densidade, jogando cada 3, cada 4 dias, então os períodos são mais reduzidos, e chamamos semana larga ou semana curta em função disso. Porque aqui no Brasil, né, historicamente, talvez no resto do mundo inteiro, era assim, o cara era jogador, acaba a carreira dele,
ele pega aquilo ali que ele aprendeu e a experiência que ele teve, ele começa a ser técnico a partir disso aí. Aqui no Brasil, a gente nem tinha curso de técnico até 2014, né? Então era tudo a vivência, né? E em Portugal, vocês meio que transformaram isso no meio acadêmico, né? E fez e funcionou muito, né? Muito. E tanto que, do jeito que você está falando, muitos técnicos que não foram atletas se formam e conseguem ter carreira de sucesso. Você mesmo não foi atleta tanto tempo também, né? Eu fui, mas não fui tanto tempo. Eu acho que existirá sempre essa guerra, entre aspas, entre aquilo que são os que derivam, ou que eram antigos atletas, ou aqueles que não eram, aqueles que vêm do meio académico, ou aqueles que vêm do terreno. Eu acho que também não há, da mesma maneira, não há idade em termos daquilo que é o treinador, mas existe sim aquilo que é a competência. Sim. E a competência eu acho que é o mais importante, não é? Eu acho que há muitíssimo bons treinadores nos dois lados do rio, nas duas margens, e todos eles têm a ver com aquilo que é a competência. Nem sequer a nacionalidade, nem sequer a idade, mas aquilo que é a competência. E hoje em dia as equipas técnicas são cada vez mais alargadas, e cada vez aquele que é a cabeça, que é o técnico principal, tem que dominar todas as áreas para poder interagir. Ou seja, tem que ter pelo menos um conhecimento, eu diria mínimo, para poder interagir com o departamento médico, para poder interagir com o departamento de performance, para poder interagir com o departamento de análise, com o departamento de mídia. Então acho que é fundamental nós termos esse conhecimento global. E a nossa formação ao nível dos treinadores, claro que quando estamos num curso ou numa licenciatura, que foi a minha via, e depois o mestrado mais tarde, é bem, primeiro geral e depois muito específica na modalidade, mas nós temos a obrigação, e é mesmo a obrigação, esta é a palavra certa, de cada 5 anos, porque nós temos um título de diretor desportivo, onde temos de ter unidades de crédito de formação. E essas unidades de crédito de formação pode ser pela via de sermos nós a lecioná-las ou sermos nós a receber esses conteúdos. Pela UEFA Pro, cada 3 anos, e agora estou em falta porque não fui, tenho que fazer isso, cada 3 anos também temos que renovar a licença para poder treinar equipas de futebol ao nível das competições europeias. E então isto obriga-nos a estar atualizados. Eu acho que é importante, eu pelo menos sinto muito essa necessidade, gosto de estar sempre atrás daquilo que são os modelos superiores de rendimento, mas gosto também muito de criar aquilo que é a minha própria informação. E isso nós fazemos da nossa vivência, nós fazemos do dia-a-dia, dos nossos questionamentos, das nossas orientações, e é isso que penso que me faz crescer em cada um dos anos. Ou seja, não tenho 20 anos de experiência, e 20 anos de experiência podem ser vistos de duas maneiras. Primeiro, é um ano repetido 20 vezes, ou é um ano em que cada um deles tu vais somando esse conhecimento, vais somando essa experiência, vais questionando a ti mesmo, no sentido de poder ser melhor cada um dos dias. Perfeito. Não, eu acho incrível. A profissionalização de tudo, né? Sempre muito bem-vinda. Inclusive, a gente demorou muito para ter esse curso de técnico aqui no Brasil. É por isso que, infelizmente, em alguns casos, e aí não é generalizar, em alguns casos a gente vê que alguns treinadores nossos, eles estão meio perdidos.